Bom dia, meninos, beleza? Bom, então, na semana passada a gente deu uma pausa aqui nos vídeos, afinal de contas foi a nossa prova. Eu não publiquei vídeo algum porque eu queria fazer uma pequena revisão aí a respeito da prova, com as turmas que eu tive aula depois da prova da P1. A gente comentou um pouquinho sobre as questões da prova e tal. E aí, nessa semana, a gente volta a falar do nosso assunto, né? Então, a gente está tratando sobre figuras de linguagem. Eu comentei com vocês que a gente dividiu essas figuras de linguagem inicialmente em dois grandes grupos, que são esses daqui, né? Então, as figuras de construção, as figuras de pensamento, né? Para quem não se lembra, isso é bem importante essa divisão. As figuras de construção estão ligadas à questão da estrutura, né? Estão ligadas a questões gramaticais. A gente viu bastante isso caiu na prova, né? Algumas delas, já as primeiras que a gente comentou. E depois a gente vai partir, a partir da semana que vem, a gente parte para as questões de figuras de pensamento, que são aquelas figuras que a gente mais associa mesmo a figuras de linguagem, aquelas que vocês estudaram um pouquinho lá no ensino fundamental e tudo mais. Essas estão ligadas às ideias de significado, né? Ou seja, elas estão muito mais ligadas aí à noção de interpretação, e aí a gente vai ver como que esse assunto cai para a gente, diferentemente da maneira como vocês trataram esse assunto lá no nono ano, né? Mas ainda estamos aqui na figura de construção, nas figuras de construção. Essa é a nossa última aula sobre esse grupo de figuras de linguagem. Vocês devem se lembrar que a gente teve uma primeira aula sobre aliteração, assonância, onomatopeia e paronomásia, porque todas elas têm algo em comum, todas elas abordam, de algum modo, questões fonéticas. Depois a gente teve uma outra aula. Opa, aqui está fora de ordem. Ana Coluto a gente vai tratar hoje. A gente teve uma outra aula sobre essas daqui, né? Ó, silepse, hipérbato e elipse, porque elas tinham alguma coisa a ver com questões sintáticas. E hoje, conforme o título da aula lá agora há pouco, né, que no slide anterior, a gente vai ter uma segunda aula sobre figuras de sintaxe, tratando do anacoluto, que está aqui fora de ordem, mas não tem problema, e essas outras aqui, ó, polissíndeto, assíndeto, apóstrofe e pleonasmo. Então, essas daqui também abordam questões sintáticas, né? Só que como essas questões sintáticas a gente tinha que relembrar uma coisinha ou outra aí de gramática, muitas coisas que a gente tratou só no primeiro ano e tal, então eu decidi dividir isso daqui em duas aulas. Aquela primeira, silepse, hipérbato e elipse, né? Espero que vocês se lembrem do que é cada uma delas. E hoje a gente vai falar, nessa semana, né, a gente vai falar aí dessas outras, anacoluto, polissíndeto, assíndeto, apóstrofe e pleonasmo, tá certo? Também envolvem aí questões de gramática, mas são figuras de linguagem um pouquinho mais simples, né? Por isso que a gente consegue tratar de várias delas numa mesma aula. Então eu trouxe aqui esses nomezinhos, polissíndeto e assíndeto. Vou fazer aqui uma breve explicação, mas a gente vai desenvolver mesmo esse assunto na aula interativa. Polissíndeto e assíndeto tem a ver com a ideia de conjunções. A gente vai lembrar aí qual que é a função das conjunções, né? Como que a gramática fala sobre o uso das conjunções e como que essas figuras de linguagem são, na verdade, desvios desse uso, né? Vocês devem se lembrar que a gente comentou que toda figura de linguagem é, na verdade, um desvio da regra gramatical. Apóstrofe, a gente vai ter que se lembrar de um conceito de gramática, que é o conceito de aposto, né? Que é um conceito relativamente fácil, a gente vai se lembrar. Pleonasmo, a gente vai lembrar um pouquinho aqui da noção de coesão, da noção de repetição, e anacoluto, a gente vai falar sobre estrutura sintática, sobre ordem direta, sobre sujeito, objeto, lembrando aí aquelas noçõezinhas. Vamos desenvolver esse assunto nessa semana, a gente faz alguns exercícios no mesmo esquema que a gente vem fazendo aí nas últimas semanas, né?
comentando o assunto na primeira aula, fazendo exercícios sobre ele na segunda aula da semana e tirando dúvidas. Espero que vocês tenham dúvidas e levantem essas dúvidas aí durante a aula, tá bom? Gente, um beijo, até a nossa aula interativa.